Alô você, meu amigo, minha amiga, que quer fazer a prova para a Polícia Militar de Tocantins, do Tocantins. Eu sou o professor Magno Assis. A dica hoje aqui são questões da FGV, né? Muita gente tem medo dessa banca, não é para ficar com medo. Quando você estuda para uma banca, você se torna mais especialista nessa banca. Mas se você já tiver feito outros concursos que não são da FGV, você pode estranhar, mas quando você começa a fazer questões da FGV, você começa a perceber que não é um bicho de sete cabeças, até porque a dificuldade que você tem, a dificuldade que todo mundo tem. É uma banca bem técnica, faz muitas provas pelo Brasil, e é uma das bancas que eu mais gosto, principalmente por levar muito a sério a área do direito e outras áreas também, e os recursos, quando são pertinentes, a banca sempre revisa, sim, que a gente tem alguns problemas com banca que os alunos, os candidatos aí, entram com recurso e a banca não reconhece. Antes de mais nada, deixa eu só ver aqui, isso, 1 minuto, se a gente tiver conversando aqui, eu e você não for inscrito no canal, você não está cumprindo a sua parte. A minha parte que é para acessar a aula para você de forma gratuita, e a sua parte aqui é se inscrever no canal sem custo nenhum. Você se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho, você é avisado em primeira mão de tudo que rola em concurso público, não somente na PMTO, como outros concursos a nível de Brasil, tá? A nossa dica hoje de questões é de direito constitucional, como você está vendo aí no título. Qualquer dúvida, você pode me chamar no meu Instagram, que é o @MagnoAssis44. Me segue lá que eu sempre estou postando dicas aí desse e de outros concursos públicos, beleza? Está um pouco claro aqui, mas dá para ver. Eu vou deixar de escrever um pouco com a caneta azul e a gente vai fazendo as questões aqui para a gente entender como essa banca cobra as questões de direito constitucional. Dica importante para você: clique aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por um preço muito especial, você consegue estudar para a Polícia Militar de Tocantins e para outros concursos a nível de Brasil. A maioria dos concursos aqui a gente tem vagas, professores, tudo que você precisa. PDF, temos turmas abertas para Polícia Militar, Polícia Penal, guardas municipais. Então não deixe de participar. Aqui tem grupo do WhatsApp que você pode entrar, você vai ser agraciado aí todo dia com dicas, com questões. Não deixe de conhecer aqui a plataforma da Vale. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e comente aqui embaixo, que ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo e disponibilizando para você aulas gratuitas como essa aqui, beleza? Dito isso, vamos à nossa primeira questão sem delongas. Importante que você esteja com a sua Constituição na mão, ajuda bastante para você ir marcando na Constituição os assuntos que eu vou dizer, e também ajuda bastante a questão de você relembrar. Quando você relembra, você tende a gravar mais do que simplesmente quando você está estudando aí pela primeira vez. Então, a dica de ouro aí: anote, porque você dá uma lida e vai só relembrar. Se você não anotar, tem assunto que você não anota e está estudando como se fosse a primeira vez. Então, dá uma anotada, mesmo que você esteja aí, não com a sua Constituição na mão, estiver assistindo um local onde você não possa estar com a Constituição na mão ou aberta numa outra aba aí, e vai anotando no papelzinho, que o ato de anotar, mesmo que você não vá usar ele depois, mas o ato de anotar ajuda muito o cérebro a lembrar, beleza? Então vamos lá, uma das melhores bancas aqui que eu gosto. A Constituição Federal de 88 disciplina a forma de internalização dos tratados internacionais de direitos humanos. Sobre essa temática, assinale V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais precisam ser regulamentadas por lei ordinárias para ter aplicabilidade no caso concreto.
Aqui já tem uma dica muito importante para você sobre os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos. Vou passar para você no quadro agora. É isso aqui que eu estou te dizendo, ó. Vamos lá. No artigo 5º da Constituição, lá no finalzinho dos parágrafos, estão as respostas de todos esses questionamentos aqui. Caiu em 2024 para agente penitenciário da Bahia. Então, já é um tipo aí de questão que a FGV gosta bastante, que é essa questão do VOF, essa questão de analise as proposições a seguir e marque as alternativas que condizem com as afirmativas que estão acima. Então, essa do VOF, ela está toda foi toda tirada do artigo 5º no finalzinho ali dos parágrafos. Vamos lá, os tratados internacionais que versarem sobre os direitos humanos. Está no finalzinho lá do artigo 5º. Nos parágrafos que eu vou passar para vocês aqui. Esses tratados internacionais têm força de Constituição ou não tem força de Constituição? Vamos entender isso aqui para você nunca mais errar. Eu vou partir do princípio aqui que você já viu isso e está fazendo questões aqui, beleza? Então vamos pensar o seguinte: a Constituição Federal é a lei maior de um país. No caso do Brasil, que é a Constituição Federal de 1988. Constituição Federal de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, conhecido como Carta Magna, Carta Maior. Então tudo isso é o nome da Constituição. Nada pode ser acima da Constituição. Nenhuma norma, nenhuma lei, nenhum regulamento pode ferir a Constituição. Ah, professor, mas o que veio antes da Constituição de 88? O que veio antes, a Constituição foi promulgada dia 5 de outubro de 88, para ser mais exato. Tudo que já existia antes de 88, eu tenho que passar aqui na peneira da Constituição. Exemplo, o Código Penal é de 40, então, se alguns artigos dele, alguns incisos não estiverem de acordo com a Constituição, a gente chama ele de artigos não recepcionados, ou leis não recepcionadas, se for o caso da lei toda, não recepcionados. E o que foi feito aqui depois de 5 de outubro de 88, que estiver em desacordo com a Constituição, o STF vai avaliar e vai declarar inconstitucional, se ele estiver em desacordo, de acordo aí com o STF, inconstitucional. Então, nada pode ser maior do que a Constituição. Se nada pode ser maior do que a Constituição, um tratado internacional que versar sobre direitos humanos, ele vai ter força de Constituição ou ele vai ter força infraconstitucional? Porque todas as outras leis que não sejam a Constituição, a gente chama de leis infraconstitucionais. Aí vem o pulo do gato aqui, ó. Um tratado internacional que versar sobre direitos humanos não é qualquer tratado internacional. Que o Brasil aí tenha feito parte, tenha assinado esse tratado, ele pode ter a mesma força de uma emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? Se eu tenho a Constituição de 88 aqui, e eu faço uma PEC, um projeto de emenda constitucional, uma vez aprovada essa PEC, ela deixa de ser projeto e passa a ser emenda constitucional. Quando ela passa a ser emenda constitucional, ela se torna Constituição. Então, toda emenda constitucional, a partir do momento que ela é aprovada, ela deixa de ser uma PEC e passa a ser um EC, ela se torna Constituição. Se eu tiver pensa aí na emenda, né, como se fosse um pano mesmo. Se essa camisa fosse a Constituição Federal, você tivesse um furo nessa camisa, você pegasse e fizesse uma emenda aqui, a partir do momento que você costurou, ela faz parte da camisa. Você não fala assim, eu vou vestir minha camisa, eu vou vestir a emenda. A emenda faz parte da camisa agora. Então, a emenda constitucional faz parte da Constituição. Por isso que todas as vezes que eu tiver um tratado internacional que versar sobre direitos humanos e ele for aprovado de acordo com o rito que eu disser aqui, ele tem força de emenda constitucional, ou seja, é como se fosse Constituição também. Então, ele está no mesmo parâmetro ali. Então, qual que vai valer se ele estiver em atrito? Exemplo, prisão do depositário infiel, Pacto São José da Costa Rica. É um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Então, qual que é o mais benéfico? O mais benéfico hoje é que o depositário infiel não fica preso. A única prisão por dívida no Brasil hoje, a única prisão civil no Brasil hoje, é o inadimplemento ou o não pagamento inexcusável, né, involuntário, da pensão alimentícia, conhecida aí como ação de alimentos também. Então, a emenda constitucional tem a mesma força, o Tratado Internacional tem a mesma força de emenda constitucional. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser aprovado num rito que é o mesmo rito de uma emenda constitucional. Ele tem que ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros de cada casa. Se você lembrar isso aqui, ó, 2, 2, 3, 5 e colocar um 3/5 aqui, você não erra mais. Então, quando você coloca assim, TIDH, Tratado Internacional que versa sobre Direitos Humanos, é igual EC, se
Aí você coloca 2, 2, 3, 5. Aí você coloca assim, ó. O Tratado Internacional que versar sobre direitos humanos vai ser igual à emenda constitucional se for aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5 dos membros. Se você lembrar que o Tratado Internacional que versar sobre direitos humanos vai ter a mesma força de emenda constitucional se essa for aprovada em 2 turnos, ou se esse for aprovado o tratado, nas 2 casas, por 3/5. Lembrando que o Congresso Nacional no Brasil, o Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional, ele é formado por 2 câmaras. A gente vota, né? E a maioria dos brasileiros não sabe disso. Temos aqui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado Federal representa os estados, é composto aí por 81 senadores atualmente, e a Câmara dos Deputados hoje 513, já tem projeto para aumentar esse número, tá? Então, o Tratado Internacional que versar sobre direitos humanos, ele tem que ser votado 2 vezes em uma casa e 2 vezes na outra, não necessariamente nessa ordem, tá? E ele tem que ser aprovado por no mínimo 3/5 dos membros em todas as 4 sessões, 2 aqui e 2 aqui. 3/5 de 513 e 3/5 de 81. Cuidado, porque a banca costuma mudar esse 3/5 aqui para 2/3, não confunda isso, beleza? 3/5, se você lembrar isso aqui, você vai sempre acertar essa questão sobre tratados internacionais. Dito isso, não pode errar mais a questão dos tratados internacionais. Tá? Está proibido de errar isso aqui, porque é muito simples, basta você entender. Eu não quero que você decore. É claro que a gente tem umas técnicas para você acertar isso na hora da prova, que são muitas coisas que você tem que lembrar, mas dito isso, não dá para mais errar isso aqui. Vamos ver aí a outra alternativa, ó. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotado ou tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. E a outra, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais precisam ser regulamentadas por lei ordinária para ter aplicabilidade no caso concreto. Essa última aqui está errada porque ela tem aplicabilidade imediata, ou seja, a partir do momento que a Constituição foi aprovada, ela já tem aplicabilidade. Você vai perceber aqui que eu coloquei para você os artigos, o artigo 5º e os parágrafos. O parágrafo 1º é o último aqui, está errado porque fala que ela é imediata e lá fala que ela tem que ser aprovada, a aplicabilidade é imediata. O parágrafo 3º fala o que eu acabei de dizer aqui sobre os tratados internacionais, 3/5, e o parágrafo 2º está copiado e colado aqui, ó. Os direitos e garantias expressas nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado ou dos tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. O que está dizendo esse segundo aqui? Esse último aqui está fácil de lembrar, né? Só você lembrar disso aqui, ó. Não precisa ser regulamentado. A partir do momento que foi aprovado, já tem aplicabilidade imediata. O segundo, muita gente confunde. No direito, a gente tem 2 coisas que chama de rol taxativo e rol exemplificativo. O que é um rol taxativo? Um rol taxativo, rol é uma lista, é uma enumeração. Então, tem o rol taxativo e o rol exemplificativo. Exemplificativo. O que é um rol taxativo? Quando eu tenho uma lista de itens em uma lei, exemplo, penas proibidas no Brasil, eu tenho ali uma lista, eu tenho um rol. Se esse rol for taxativo, quer dizer que não podem haver outros itens daquele assunto. Exemplo, são penas proibidas no Brasil, ali é um rol taxativo. Agora, são penas previstas na legislação brasileira, dentre outras. Ou seja, quando eu falo dentre outras, eu estou querendo dizer que é um rol exemplificativo. Professor, ainda não entendi. Toda vez que tiver exemplificativo, aqueles itens que estão naquele rol, naquela lista, querem dizer que é só um exemplo daquilo que pode vir. Vou te dar um exemplo aqui para você entender fora da lei. Suponhamos que eu diga assim, ó, vá no mercado e compre para mim laranja, pera e banana. Você seja meu empregado. Vá lá e compra laranja, maçã e banana. Você vai ter que ir lá e comprar essas 3 frutas. Mas se não tiver banana, você vai trazer só as 2 primeiras que eu pedi. Agora, porque é um rol taxativo. Agora, se eu falar com você assim, aqui, vou fazer uma salada de fruta aqui para receber as visitas, vai lá e traz uma fruta para mim, laranja, maçã, banana, dentre outras. Ou seja, é um rol exemplificativo. Essas 3 primeiras que eu te dei são só exemplos do que eu quero, que são frutas.
Quando eu falo que é um rol exemplificativo, podem ser acrescentadas mais da mesma natureza. Entendido? Então, a pergunta é, a FGV já fez isso. O artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, ele é um rol taxativo ou ele é um rol exemplificativo? Eu falei que tem algumas palavras que indicam que é um rol exemplificativo. Uma delas é esse aqui, ó. Deixa eu passar para você mais uma vez, ó. Os direitos e garantias expressas na Constituição não excluem. Como não excluem, podem haver direitos que não estejam na Constituição. São direitos que estão fora da Constituição, mas que também são válidos aí como os direitos válidos para a legislação brasileira, mesmo que não estejam na Constituição. Entendido isso aqui? Se eu falar que o rol é taxativo, todos os direitos e garantias individuais coletivos deveriam estar no artigo 5º, e a gente sabe que tem outros direitos que não estão no artigo 5º, que também vale para os brasileiros, até porque a Constituição vai exemplificar e vai haver outros direitos que não estão ali positivados, ou seja, não estão na letra da lei em si. Então, tranquilamente aí a gente consegue resolver isso aqui com a letra D, né? Então, temos aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, ó. Letra D. Acho que não marcou aqui não, porque essa caneta aqui, isso, deixa eu ver aqui. Ela tá passando. Vamos tentar voltar aqui mais uma vez, só para você que está assistindo, talvez. Isso, nosso gabarito é a letra D, as duas primeiras são verdadeiras e a próxima aí é falsa, beleza? Então vamos para a nossa questão. Se quiser dar um print também para você lembrar depois do que você precisa para essa questão. A intenção aqui não é só passar a questão para você, não. A gente discutir cada questão para na próxima você estar mais atento e não errar se você errou. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece diversos direitos e garantias fundamentais. Sobre a inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, do inciso 11, é correto afirmar que a entrada em domicílio sem autorização é permitido em caso de flagrante delito. A entrada em domicílio sem autorização é sempre proibida. A entrada em domicílio só é permitida com ordem judicial. A entrada em domicílio só pode ser realizada sem ordem judicial em qualquer situação. Então, a gente tem duas aqui, ó, essa aqui e essas aqui, que são antagônicas. A D fala que não pode de jeito nenhum, e essa aqui fala que pode de qualquer jeito. Ó, essa aqui fala que pode, é o contrário, né? Deixa eu dar uma apagada, deixa eu ver se apaga. Ó, pra você entender, essa aqui, ó, pode entrar de todas as formas, e essa aqui não pode entrar de jeito nenhum. Só que a gente sabe que a Constituição não existe direito absoluto. Se não existe direito absoluto, o que é um direito absoluto? É aquele direito que não tem exceção. Todos os direitos previstos na Constituição não são absolutos. O direito maior que a pessoa pode ter é o direito à vida. O direito à vida pode ser cerceado. Existe a pena de morte em caso de guerra declarada. Uma pessoa pode tirar a vida da outra se tiver legítima defesa, estado de necessidade, assim vai no Código Penal. Então a vida não é um direito absoluto. O próprio Estado relativiza a vida. Não existe direito absoluto. Assim como o direito à intimidade, o asilo inviolável, que é a casa da pessoa, não é um direito absoluto. O artigo 5º da Constituição, no inciso 11, diz o seguinte, ó, a casa é asilo inviolável no indivíduo, ninguém nela poderá penetrar sem um consentimento do morador, exceto ou salvo nos casos de... Aí eu tenho 3 casos e mais um caso aqui que eu vou colocar de outra cor para você. Mais um caso. O primeiro caso é o caso de flagrante delito. É flagrante, tá? Não é fragante, não. Vou descrever aqui para não... Ó, flagrante delito. O que é? O crime está acontecendo, acabou de acontecer. O segundo caso... Ó, vou pegar o pincel aqui. O segundo caso que temos aqui é o caso de desastre. Desastre. E o último aqui é o prestar socorro. Essa ordem aqui não precisa se preocupar, não. Desde que você entenda que esses 3 aqui andam juntos e o último aqui anda separado. O último aqui é por determinação ou ordem judicial. Ordem judicial. Por que é importante você lembrar desse aqui de forma separada? Esse aqui eu coloquei de azul para você lembrar mesmo. Que ele só pode ser feito durante o dia. Ou seja, vai entrar numa casa que não está nessas 3 situações aqui, mas é por ordem judicial, é somente durante o dia. Cuidado que a FGV já fez isso uma vez, eu não creio que eles vão fazer na sua prova, mas é bom você estar atento a isso, contando a história de alguns policiais que estavam vigiando a casa e lá esperando dar o dia para cumprir a ordem judicial, que era uma ordem de busca e apreensão na casa,
e um policial avistou, através, né, de binóculo, acho que colocou binóculo ou câmera, não importa para isso, para a questão, e falou que avistou lá nitidamente alguém manuseando drogas lá dentro e entraram à noite. Aí a pergunta é, essa entrada no domicílio é legal ou ilegal? Aí você tem que responder aqui, ó. Esses aqui são 24 horas, né? 24/7. Qualquer hora do dia ou da noite, porque eles têm um caráter de urgência. Isso aqui não pode esperar, isso aqui é urgente, que urge, aquele que grita. Então, flagrante delito, desastre, prestar socorro, não dá para esperar. Então, aqui nesse caso da questão que eu dei de exemplo aqui, não era ordem judicial, a ordem judicial estava com eles, mas ele viu um crime acontecendo, um crime de tráfico de drogas acontecendo. Então, os policiais entraram baseados aqui no flagrante delito, que pode ser entrado qualquer hora do dia ou da noite, beleza? Então, dito isso aqui, artigo 5º, inciso 11, isso aqui para você que quer fazer a prova de polícia militar, tem que estar na ponta da língua, tá? Não pode errar. Inciso 11, a maioria das vezes a FGV gosta de colocar na prova de segurança pública e você vai fazer isso aqui mamão com açúcar. Vamos lá então, vou colocar para você na tela mais uma vez, não pode errar. A entrada do domicílio sem autorização é permitida em caso de flagrante de delito, essa aqui está certa, né? Agora eu vou colocar isso aqui certo. Essa aqui está errada porque fala que nunca pode entrar, essa aqui está errada. Só é permitido com ordem judicial, a gente viu que tem 3 situações ali que não precisa, e essa aqui também está errada, que fala que pode ser realizada sem ordem judicial em qualquer situação. Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Então, os 3 marcados aqui, mas só tem um certo, tá? Gabarito da 2, letra A. Fácil, né? Coloquei até aí o inciso 11 para você não errar. Isso aí, na hora da prova, tá sendo avisado, tá? Na hora da prova tem que vir aí. Essa questão não pode demorar nem 1 minuto para fazer ela, que você tem que ter tempo para resolver as demais. Mais uma que caiu em 2024. Analise as alternativas a seguir. A FGV gosta muito desse tipo de questão, que analisa as proposições e coloca abaixo a alternativa, justamente para testar o conhecimento da pessoa de forma mais ampla. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo se comprovado má-fé, isento de custas judiciais e honras da sucumbência. Aqui vão partir algumas partes, ó. Para que se mova a ação popular, tem que ser cidadão, tá certinho aqui. Se falar qualquer pessoa, está errado. A FGV costuma colocar eleitor, costuma colocar deputado, vereador, prefeito, tudo isso são palavras que remetem a alguém que seja cidadão. Mas para que se mova a ação popular, não pode estar a palavra pessoa aqui está certinho. Outra coisa também, a ação popular, via de regra, ela é gratuita. Mas se a pessoa estiver de má fé, ou seja, ela entrou ali somente com a intenção de prejudicar ali o prefeito ou aquela autoridade que está fazendo aquela obra, falando que está jogando no rio algum material ilícito, se ele tiver de má fé, ele vai pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Agora, se ele tiver de boa fé, ele não vai pagar nem as custas judiciais, nem o ônus da sucumbência. Então, isso aqui é um 0800 condicionado, né? O 0800 do habeas corpus e do habeas data, ele é válido para todos. Da ação popular, se a pessoa tiver de má fé, ela vai pagar as duas aí. Então, essa aqui está correta, corretíssima, copiado e colado do artigo 5º aí. Conceder esse habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Não é, né? É habeas data. Informações é habeas data. Então, isso aqui está errado. Já nem vou ler o resto. Vou colocar no quadro aqui para você começar a ler isso e já saber que está errado. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Certinho, né? E o último aqui, conceder-se habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. É o contrário, né? Esse aqui é o habeas corpus. Então, trocaram esses dois aqui, ó, de lugar. Tem 2 certos, então eu tenho 1 e 3 corretos. Está correto que se afirma aí 1 e 3, letra D, mais uma vez. Vamos ver aqui como é que a questão poderia ser resolvida de forma fácil, tá? Certo primeiro, mnemônica aí, se você quiser lembrar do patrimônio, a FGV costuma cobrar isso aqui, né? Patrimônio público, aí coloca Papa, meio moral, né? Patrimônio e moralidade administrativa. Patrimônio histórico também, patrimônio público, patrimônio histórico cultural, 2 patrimônios
Meio aqui vem de meio ambiente e moral de moralidade. Então, se você quiser lembrar, o patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e moralidade. Tem gente que prefere lembrar desse jeito, tudo que tem aí na ação popular. Mas o que a gente vê mais pega é nisso aqui, ó. É o cidadão e a má-fé, beleza? Isso aqui serve para completar aí os seus estudos. O errado não é HD, HC, é HD, é o habeas data, é os dados pessoais, a 3 está correta e a 4 aí está errada. Então, vamos entender aqui dos remédios constitucionais para não errar mais isso na prova. Remédios constitucionais. O habeas corpus, ele é um direito líquido e certo de ir e vir. Ele garante o direito líquido e certo de ir e vir. Então, toda vez que tiver um direito de locomoção, ou seja, direito de ir e vir, cerceado ou em vias de ser, ele vai usar o habeas corpus. Toda vez que for conhecer os dados relativos à pessoa do impetrante, ou seja, eu vou lá no Serasa saber por que o meu nome está negativado, ou seja, dados relativos à minha pessoa. O Serasa, mesmo não sendo no órgão público, mas ele tem ali bancos de dados de consulta pública, ele tem que me fornecer esses dados. Ele não vai consultar a terceira pessoa, que seria um serviço pago, mas os meus dados ele tem que me repassar para o conhecimento de informações, ó. Conhecimento de dados ou de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, relativos a você. Ah, não, mas o Serasa me passou os dados e eu consegui provar que eu não estava devendo. Eu pedi uma retificação. O que é retificação? Um conserto, não é ratificação. Ratificação é concordar. Retificação, lembra do motor. Como é que é retificar o motor? É consertar. Retificação aqui é consertar com S, né? Consertar. Consertar com S. Eu tenho conhecimento, mas eu quero consertar, não consertar. Então, a habeas data é um direito líquido e certo de conhecer as informações relativas a você ou de retificar essas informações relativas a você. Então, esses dois aqui são remédios de direito líquido e certo, mas que são específicos. Quando é um direito líquido e certo, não tem a ver com locomoção, direito de ir e vir, e não tem a ver com conhecimento de dados, aí sim você não vai entrar com mandado de segurança, como está ali. Beleza? Tem aula aqui, se você ficou com dúvida aqui, tem aula aqui só de remédios funcionais, do jeito que você nunca mais erra. Beleza? Então vamos aqui continuar a nossa aula. Para você, ó. Questão de número 4. Essa questão, ela está aí, a sua resposta está no artigo 37, a FGV gosta muito desse assunto também. Aí ela caiu em 2018, mas tem outras questões de outros anos também que caíram bem parecido com isso aí. A intenção da gente aqui é que você não estude essa questão, que você use essa questão para aprender o que está escrito aqui e fazer qualquer questão desse assunto, tá? A Constituição da República de 88 tem como regra geral a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. Ocorre que o texto constitucional autoriza tal acumulação em casos excepcionais, quando houver compatibilidade de horários, como na hipótese de... Aí eu tenho aqui 2 cargos de nível técnico científico, 2 cargos de área de educação, 2 cargos de área jurídica, 1 cargo de magistrado estadual com um cargo de professor e 1 cargo de professor com outro de prestador de serviço público. Então, cuidado, tá? Cuidado para não confundir área da educação com... Cuidado para você não confundir área da educação com professor, tá? Com professor. Porque senão você acaba errando uma questão que parece fácil. Parece fácil. Olha o que está escrito aqui, ó. Parece que todas... Tem uma ali que está nitidamente correta, tá? Mas não confunda. Então vamos lá. Vamos desmistificar isso aqui para você não errar. Tem que estar escrito igual na Constituição, tá? Qual que é a regra? A regra da acumulação de cargo público. O que é a acumulação de cargo público? É a pessoa ter 2 cargos públicos. Não é a pessoa que eu sou concursado da Polícia Militar de Tocantins e eu dou aula na faculdade particular. Não é isso. É 2 cargos públicos. É a pessoa ser policial militar e na Polícia Militar de Tocantins e dar aula numa faculdade concursada, na faculdade pública. Dar aula numa escola pública, militar ou não, estadual ou municipal, não importa, desde que seja um cargo público. Então, o que a regra diz? Ó, sobre a acumulação do cargo público. Está lá no artigo 37, inciso 16. Acumulação de cargo público. Existe a regra. Qual que é a regra? A regra é que é vedado. Defeso é uma coisa que é vedado, tá? É defeso, é proibido, é vedado,
desde que não sejam os cargos aqui. Então, eu tenho a exceção, exceto esses cargos aqui, que eu vou dizer que está no artigo 37, inciso 16. Ó, as vedações, o azul não está escrevendo direito, eu vou escrever só no preto mesmo. As vedações são para todos os outros que não estão aqui. Então, se não tiver nessa exceção, é proibida a acumulação. 2 de professor, 2 cargos de professor, ou professora, obviamente. Um cargo, de professor, com mais um técnico ou científico. Ou seja, a pessoa é concursada em 2 escolas, uma municipal, uma estadual, ou 2 municipais, desde que tenha compatibilidade de horários, tá? Desde que tenha compatibilidade de horários. Aqui eu vou te dar uma dica que já vale seu like aí, tá? Se você não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever. 2 de professor, ou seja, a pessoa dá aula em 2 escolas concursadas, desde que tenha compatibilidade de horários. Todas essas exceções aqui têm que ter compatibilidade de horários. Ah, mas a pessoa dá aula no estado e no outro, então são várias horas ali. A pessoa não consegue dar aula nos 2 lugares. Não vai poder ter 2 cargos de professor, porque essa exceção tem que ter compatibilidade de horários. Um de professor com mais um técnico científico, é aquela pessoa que é concursada, por exemplo, de um cargo técnico numa empresa pública, é um concursado, tem um cargo público, e ao mesmo tempo ele pode dar aula aí concursado, ou na faculdade, ou na escola, não importa. Desde que seja um de professor com mais um técnico científico. Não pode ter 2 técnicos científicos. E a letra C que fala 2 da área de saúde, tá? 2 profissionais de saúde regulamentados por lei. Então a pessoa pode ser concursada sendo médico no município X e sendo médico no município Y. Na Polícia Militar é muito comum o médico ser concursado na Polícia Militar, ele cumpre uma carga horária, muitas polícias cumprem uma carga horária menor quando é um médico policial, e ao mesmo tempo ele ser concursado aí no hospital municipal, até no hospital estadual. Dito isso aqui, vamos fazer a questão agora com esse pensamento. E aí, no finalzinho que eu vou te dar dicas sobre os militares, os policiais militares e sobre os militares das Forças Armadas, que tem diferenciação disso aqui do artigo 37. Os militares têm essa regra, mas tem uma diferenciaçãozinha ali que a FGV pode explorar de você, que eu não quero que você erre, tá bom? Então vamos lá. Ó, 2 cargos de nível técnico científico. Tá errado, né? Por quê? Um de técnico científico com mais um de professor. 2 cargos da área de educação. Não é área de educação, é professor. Professor é um dos cargos da área de educação. É um dos cargos. A pessoa é da área de educação lá, ela trabalha como cantineira, né? Faxineira lá da escola. Não, é área de educação. 2 cargos de área jurídica, tá errado também. Um cargo de magistrado, ou seja, um cargo científico com um cargo de professor. Isso aqui está correto. E aqui fala um cargo de professor com outro prestador de serviço público. Esse prestador de serviço público é um cargo científico ou técnico? Se não for, está errado também. Então tem que ter as palavras que está ali. Aqui, ó, o magistrado é um cargo científico? Sim. O cargo de professor está lá? Tá, então pode. Vamos ver o que está dizendo aqui. Ó, letra D. Os juízes podem acumular suas funções com o cargo público de professor, está no artigo 95, parágrafo único, mas também ele, como é um cargo científico, não tem problema. Então, o que eu quero trazer para você aqui, para a gente fechar essa nossa aula, para não ficar muito extensa, para você já dar seu joinha aí e ativar as notificações. Quando eu falo de acumulação de cargo público, nem vou apagar aqui para você ficar entendido. Eu falo da compatibilidade de horários e eu posso acumular esses 3 cargos públicos aqui. Agora, quando a gente fala do policial militar, dos militares estaduais, militares dos estados, tanto o policial como os bombeiros, militares dos estados ou estaduais. Militares estaduais são militares, que é o corpo de bombeiro e os policiais militares. Ele pode acumular todos esses cargos aqui, desde que tenha prevalência da atividade militar. Está escrito lá no artigo 42. Prevalência da atividade militar. Prevalência da atividade militar é diferente de compatibilidade de horários, tá? Lá no artigo 42, fala assim, parágrafo 3º, se eu não me engano, fala o seguinte: os militares estaduais podem acumular os cargos públicos previstos no artigo 37, inciso 16, desde que tenha prevalência da atividade militar. Isso aqui é muito mais do que compatibilidade de horários. Ou seja, o militar estadual vai ter que dar prioridade sempre para a atividade militar. Outra coisa, militares federais, ou seja, militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, só podem acumular o item C aqui. 2 profissionais de saúde, esses 2 aqui eles não podem acumular,
se eu não me engano, no artigo 142 ou 143, que também pode cair na sua prova, beleza? Então, muito cuidado com isso aqui. Dito isso, já vale seu joinha. Eu te convido aqui a conhecer o canal da Vale, conhecer a plataforma. Tem várias aulas aqui que você pode aproveitar para o seu concurso. Quer estudar com um preço muito especial? Clica aqui embaixo. É um valor irrisório. Talvez você nem compensa ficar aí pulando de galho em galho aí nos vídeos do YouTube. Se você pode ter edital verticalizado, apostila para você imprimir, tudo aqui na palma da sua mão. Fora que você pode tirar dúvida com o professor a qualquer momento. Beleza? Dito isso, qualquer dúvida, @magnas44 ou nos canais da Vale aqui embaixo. Uma boa sorte para você, espero que você esteja estudando na FGV. Não adianta estudar só Direito Constitucional sem estudar as questões da FGV. Porque às vezes você está estudando aí em algum lugar onde não te passa as questões da FGV, na hora da prova você pode dar uma assustada. Não é uma banca impossível, ela é uma banca mais técnica, mas é difícil para você, é difícil para todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Vai passar aquele ou aquela mais bem preparado. Vem se preparar com a gente, tenho certeza que você não vai se arrepender. Tchau, tchau, fiquem com Deus, um abraço.